Voltamos, eu estou com a minha edição do final de semana do Notícias do Dia, referência e informação da grande Florianópolis. Olha só que capa criativa, o dia em que a terra tremeu. Treme um pouquinho aí, Pereira. Opa, esse aqui foi falso, só para brincar. Pega pra gente aqui, Cezinha, para dar um close na capa do jornal. Olha só que criativa a capa. E essa é a versão no papel, né? Versão impressa, mas também tem a versão digital, ndonline.com.br. Tudo que tá aqui dentro você encontra aqui com mais informação ainda, um conteúdo expandido no site aqui no ndonline.com. Representante de Santa Catarina tem motivos para sonhar com elite em 2009. Circuito brasileiro de bodyboard tem primeiras baterias no estaleirinho. O Havaí, tem também o Gustavo Borges que visitou a capital. Muita coisa legal no ND Online e também na versão impressa. Mas todo dia, né? Todo dia, diariamente, o Fábio traz uma coluna. Nosso Data Fábio, companheiro aqui do Clube da Bola, assina uma coluna na última página do jornal e tem o quadro aqui Foto Memória. Sempre trazendo uma foto de uma equipe, de um personagem, de um local, de uma situação do esporte catarinense. Que foto é essa, Fábio? Eu já sei que eu tô lendo aqui, né? É verdade. Ó, mandar um abraço aí para Itajaí. Talvez essa seja a foto mais antiga do Clube Náutico Marcílio Dias. Ela é de 1928. Então tá ali na tela, deixa eu só abrir aqui, ó. Tá ali na tela, deixa eu só pegar aqui certinho. Em pé, o Beppe, Érico, Dorotávio, Zaguini, Tidinho e Joaquim Mendes, que é o treinador. Ajoelhados ali no meio, Sebastião, Maneca e Bibi. Agachados, Curru, Camilo Mussi e César Stan. O detalhe, Mancha, que o Camilo Mussi, que tá com a bola ali, depois foi ser presidente do Barroso, que é o rival do Marcílio Dias. E é o dono da bola. E é o dono da bola e o nome do estádio. Então tá aí, ó. Clube Náutico Marcílio Dias, talvez a foto mais antiga do Marinheiro, 1928, a homenagem aí para Itajaí, para o futebol catarinense. Legal, tá aqui. Podia até pra Mari deixar a fotinha aqui, se ela conseguir me dar. Camilo Mussi é esse do meio aqui, ó. Tá com uma touquinha na cabeça e segurando a bola, o dono da bola, o dono do jogo. Tá certo, que foto legal. Agora sim, vamos falar um pouquinho da decisão. O pessoal tá cobrando aqui no Facebook. Vocês não vão falar do mais vezes campeão? Vamos falar sim. Mas vamos começar com o Chapecó, falando com o Badá, o dono da casa. O que aconteceu? A opinião do Badá lá direto do Oeste Catarinense. O que aconteceu com a Chapecoense? De lá pra cá a gente leu muita coisa, a gente conversou com muita gente. A Chapecoense não jogou, a Chapecoense estava de salto alto. O Figueirense tinha sangue nos olhos, a Chapecoense de sangue doce. O que aconteceu na tua visão, Badá? Tudo isso. Eu acho que tudo isso é absolutamente o que aconteceu na decisão do último domingo aqui. A Chapecoense jogou pouco, a Chapecoense não soube conviver com a responsabilidade de decidir em jogo único dentro de casa e os méritos são do Figueirense. Se a gente olhar muito os defeitos, os problemas da Chapecoense, a gente vai deixar de reconhecer os méritos do Figueirense, que foi um time extremamente competente, méritos para o Milton Cruz. O Figueirense entrou em campo com espírito de decisão, a Chapecoense não. A Chapecoense entrou em campo um time desatento e aí tá a prova, né? Tomar gol de lateral do campo de defesa. Aí o seu Jandrei tomou um frango, falhou, pega muito, já salvou a Chapecoense várias vezes, mas no momento decisivo, infelizmente acabou falhando. E aí o Ferrarese, que talvez conhece bem o Jandrei, jogaram junto nas categorias de base, sabe que o Jandrei joga adiantado, meteu por cobertura, fez 1-0. Chapecoense irreconhecível em campo. Figueirense com sangue nos olhos. Aí veio a parada técnica, aí daí a Chapecoense começou a esboçar uma reação e aí apareceu a figura do melhor em campo, que foi o goleiro Denis, né? Quando a Chapecoense criou alguma coisa, quando a Chapecoense foi pra cima, especialmente no segundo tempo, que aí foi pro desespero, né? Foi pro desespero, pensando pouco e na base do Bumba Meu Boi, vamos ver o que acontece, apareceu a figura do goleiro Denis, que salvou o time, quando não foi o Denis, foi o travessão. Então não era dia da Chapecoense, era dia do Figueirense, conquista muito merecida, com méritos, o time foi cirúrgico, como diria o Atos quando jogava aqui na Chapecoense, né? Soube se defender no segundo tempo, voltou um pouco para marcar e no contra-ataque era claro e evidente que a qualquer momento o Figueirense faria o segundo gol e não deu outra. Aí o Maicon Leite fechou a conta, passou a régua 2-0 e a torcida do Figueirense fez uma bonita festa aqui na Arena Condá e o time também. Então, parabéns para o Figueirense, não há o que discutir, título muito merecido, a Chapecoense entrou na barca furada do seu Juca Miguel, que passou o campeonato inteiro, não, porque a Chapecoense é favorita, porque a Chapecoense é favorita, porque a Chapecoense é favorita, e o time entrou nesta barca furada do favoritismo e não soube conviver com o favoritismo, amarelou na final e por isso tá aí, ó, Figueirense levantou o troféu, a taça, a estrela
e saiu daqui comemorando. Parabéns para o Figueira, uma conquista inquestionável e a Chapecoense, né, infelizmente, decepcionou, deixou a desejar porque o time tem muito mais futebol do que jogou nesta final. Não estava preparado para uma decisão o time da Chapecoense, entrou condicionado pelo favoritismo, talvez, pesou a responsabilidade, aí o time entrou desatento no começo e ficou nervoso depois. Aí nada funcionou e o Figueirense merecidamente conquistou o título. Parabéns, seu Juca Miguel. Conseguiu o que queria, né? Porque o campeonato inteiro martelando, né? Porque a Chapecoense é favorita, porque a Chapecoense é favorita, porque a Chapecoense é favorita. E aí o favoritismo foi por água abaixo. A tua análise. Antes do Fábio analisar o lado alvinegro, o Fábio que representa, né, a dupla da capital Avaí e Figueirense, vamos dar um pulinho lá no norte do estado, o Juca foi citado ali, vamos ver o que o Juca vai dizer. Juca, Gorace ali, a Chape, o que aconteceu? Ai, claro que a culpa é minha. O Jandrei engole um frango daquele, o Ivan não tomava esse gol, hein? O Ivan não tomaria esse gol. Aliás, eu nunca vi o Ivan aqui no Joinville, no Goiás, no Paysandu, levar um frango, né? Eu já disse aqui, o Ivan é mais goleiro que o Jandrei, respeito a opinião de quem coloca para jogar, mas o Ivan não teria sofrido esse gol. Ah, para, né, Badá? Estavam na Libertadores da América? Não, nosso foco é catarinense. Aí depois pensou aqui, pensou ali, veio do catarinense. Agora, claro, aí leva uma sapatada do Figueirense e eu tenho a consciência tranquila. Meu palpite eu dei 2-1 para a equipe da Chapecoense, porém eu avisei. Lembra aquele jogo que o Figueirense fez com o Atlético Mineiro lá no Horto? Repetiu a atuação, né? Jogou adiantado o Jandrei, não teve aquela mesa pegada e o Figueirense foi lá e pimba. 18 vezes merecido. Mereceu, jogou muita bola. Parabéns ao Milton Cruz, parabéns ao Ferrarese, Maicon Leite, né? Tem um jogador de qualidade, Joinville trouxe agora o Pierre, trouxe o Emerson, manteve o Grampola. Esse tipo de jogador faz toda a diferença. Parabéns ao Figueirense, maior campeão do estado. Passou ali, né? Passou em Bituba, passou ali Itapema e não ganha muita coisa, mas aqui no estado, parabéns. São os maiores vencedores, sem dúvida. Valeu, Juca. Fábio Machado, quero que você analise, né, essa vitória, essa conquista do Figueirense. E na sequência eu tenho uma pergunta guardada aqui para te fazer. O que aconteceu lá na Arena Chapecó, Fábio Machado? Olha, tirando as brincadeiras, Mancha, eu falei durante a semana aqui o seguinte. O favoritismo existia sempre favorável para a Chapecoense. Os números falavam isso. Melhor campanha, menos vazada, melhor ataque. Goleiro menos vazado, 9 jogos na arena, tinha vencido os 9 e a gente falava isso. Só que eu alertava aqui o seguinte, a condição de jogo único. A condição de jogo único entra o aspecto emocional, a condição do jogo único entra o aspecto do comprometimento. E isso anulava o favoritismo da Chapecoense. Eu falei aqui na semana passada, eu alertava em relação a isso, mesmo respeitando a Chapecoense. E decisão, Mancha, não se fala, decisão se joga, decisão se decide. E com 10 minutos já passava a imagem para quem estava assistindo o jogo de um Figueirense mais comprometido, ocupando os espaços, dando carrinho, brigando mais pela bola, ocupando mais os espaços. E eu falava aqui também o seguinte, jogo único é aquele jogo em que você faz um gol no começo, você desmonta por completo o planejamento do treinador rival. E isso poderia ser contra o Figueirense e contra a Chapecoense. Acabou sendo contra a Chapecoense. Figueirense fez um partidaço. O primeiro tempo, principalmente, Betinho jogou muita bola, o Ferrarese teve ali o oportunismo, gostei do Guilherme Lazzaroni, que no primeiro tempo, como é que eu vou dizer, ele anulou ali as investidas do Eduardo, que corria ali pela lateral e ainda teve força para apoiar. E no segundo tempo, como era esperado, Chapecoense foi para cima, de forma até desorganizada, e apareceu o Denis. Ah, mas o Denis pegou tudo. Sim, mas ele tá ali para isso, ele é goleiro do Figueirense, ele não falhou. E aí apareceu o Denis, foi enervando o time da Chapecoense, que viu o tempo passar, e a questão do segundo gol era natural, né? A Chapecoense foi para cima, a entrada do Maicon Leite explorando aquele setor, aquela ala direita, foi ali, tá lá, ó, tá na tela, acabou fazendo o segundo gol. Então, não foi surpresa para mim, tô falando aqui com toda a tranquilidade, porque eu esperava um jogo de nuances, eu esperava um jogo mais ou menos com esse aspecto, pelo fato de ser jogo único. Tem a pressão, o tempo passa muito rápido para quem toma o gol, o gol fica pequeno. Então o Figueirense mereceu, teve porte de time de campeão, teve estrutura de time campeão. Jandrei falhou sim, eu dei as notas
no meu site, lá na coluna digital, eu acho que o Andrei tomou 4 porque falhou na hora que não pode falhar, o Denis teve nota 8, por exemplo, e a Chapecoense teve algumas peças nulas. Por exemplo, eu esqueci agora o nome dele que saiu no primeiro tempo ali. Badá, me ajuda, Badá. Eu esqueci o nome dele agora ali. Guilherme? Não, o Guilherme também. Pra mim foi... Luiz Antônio. Pelo amor de Deus, o Luiz Antônio jogou contra a Chapecoense. No primeiro tempo, o Luiz Antônio foi o melhor jogador do Figueirense, para ter uma ideia. Tanto que o Gilson Kleina brigava com ele e acabou tirando ele. Mas o Guilherme não jogou nada, o Vinícius não jogou nada, precisava demonstrar mais, né? O Apodi fez a parte dele, tentou ali correr pelo lado. Título merecido para o Figueirense, que num jogo foi melhor, foi mais eficiente. Tem uma situaçãozinha, tal pergunta que eu quero te fazer, é o seguinte, acabou o jogo, comemoração na segunda-feira, na terça-feira ou quarta-feira ali o Figueirense se reapresentou e o Jorge Henrique, capitão, foi escolhido para entrevista coletiva. O que aconteceu? Acabou a entrevista coletiva, ele chegou e pediu para os repórteres, para os cinegrafistas, pessoal, eu queria fazer um desabafo. E relatou o seguinte, Fábio, falou que toda a festa em Chapecó foi programada para Chapecoense, que todo mundo da organização já achava que a Chapecoense era campeã, palavras do Jorge Henrique, né? Que até o papel picado era verde e branco, que ele achou que tinha que ser uma cor neutra, um dourado, um prateado, enfim. Sem defender a Chapecoense, sem defender o Jorge Henrique, a festa foi programada na casa da Chapecoense, então a cor do papel, também não sei se é pra gente ser tão detalhista assim, mas o que você achou? Que a festa estava programada, que já ganhou? Não. Não tinha, né? Eu acho assim, existiu o favoritismo, né? É evidente que existiu o favoritismo. Eu tive lá no passado, por exemplo, e todo mundo falava, não, vai ser 2-0 para Chapecoense, ganhou na ressacada 1-0, como é que não vai ser aqui? E o Avaí acabou vencendo por 1-0, né? Só que assim, o torcedor da Chapecoense que a gente viu na tela, aplaudiu. Eu vi torcedor da Chapecoense aplaudindo o time do Figueirense. Os jogadores foram lá para receber a premiação. Então eu acho que o Jorge Henrique ali meio que criou ali uma polêmica desnecessária na minha avaliação. Acho que está na hora de nós amadurecer isso, porque o campeonato terminou domingo e já está todo mundo jogando de novo, já está todo mundo no Campeonato Brasileiro. Eu lembro que em 2012, quando o Avaí conquistou o título lá no Orlando Scarpelli, teve problema também com a máquina, teve problema lá que o departamento de marketing não queria que entregasse o troféu ali em frente às sociais, aí parece que teve problema também com a máquina de papel. Aí depois... Canhão de papel, né? O canhão de papel. Aí na segunda-feira... Ó, tá a imagem aí, ó. O Jorge reclamou que o papelzinho era branco e verde. Aí então a diretoria do Figueirense boicotou, só o Wilson, o goleiro Wilson que foi na premiação, tu lembra? Só o Wilson que foi, a diretoria não foi. Eu acho que tá na hora da gente amadurecer o futebol, tá na hora da gente ser maduro. Venceu, Mancha, teu time venceu? Parabéns, meu amigo, tá aqui, ó, parabéns. Vambora, semana que vem a gente joga de novo. Pereirinha, teu time venceu? Vambora. Eu acho que é isso, nós temos que amadurecer isso. Agora, é claro, papel verde, sei lá, poderia botar um neutro, né? Bota um dourado, né? Que fica mais bonito. Evita-se. Eu acho que assim, ó, você tem que evitar certas situações. Agora é claro que eu não vou ser aqui e vou dizer, só favorável a mim. Não, o Figueirense também já fez isso, já teve esse problema, já boicotou uma premiação que eu não acho legal. Eu acho assim, o futebol tem que amadurecer, gente, tem que crescer. Ó, como já é comum, né, depois de uma competição, tem sempre aquela escolha da seleção da rodada e o evento Top da Bola premiou os melhores do campeonato catarinense. Quem conta mais sobre a seleção e os destaques dentro e fora dos gramados é o repórter Cleiton Ramos. Chega mais, Cleiton. Tudo bem, Mancha? Um abraço para você e para quem está acompanhando o Clube da Bola. E um dia após Santa Catarina conhecer o mais novo campeão estadual, aconteceu em uma sala de cinema aqui de Florianópolis a divulgação dos melhores do campeonato. Confira aí. Goleiro Jandrei da Chapecoense. Lateral direito Apodi do Verdão. Zagueiros Alemão do Avaí e Thierry da Chapecoense, que também emplacou o lateral esquerdo Bruno Pacheco. Os volantes Douglas Moreira do Criciúma e Zé Antônio do Figueirense. Os meias Daniel Costa do Tubarão, que assinou com o Figueira para o Brasileiro, e Jorge Henrique do Alvinegro. E os atacantes foram Rafael Grampola do Joinville e André Luiz do Figueirense. Comandando a turma, o técnico Milton Cruz. Para mim é uma honra, um orgulho receber o troféu de melhor treinador do Campeonato Catarinense. Ainda tivemos o melhor árbitro. Sem surpresa, o escolhido foi Braulio Machado. Os assistentes Kleber Lúcio Gil e Elton Nunes. Preparador físico Mário Campes do Figueirense. O troféu de melhor dirigente do campeonato ficou com Plínio Denez da Chapecoense. Revelação da competição foi o jovem Guga do Avaí. E o craque do catarinense Jorge Henrique. Tá aí,
Vamos perguntar pro Badá lá em Chapecó como é que ele viu essa premiação. Badá, rapidinho pra gente dar um giro. Faltou alguém nessa lista? Não, eu acho que ficou de bom tamanho. O campeonato catarinense, com todo respeito, né? Individualmente, assim, o nível técnico não foi muito lá grandes coisas. O Figueirense foi o time mais eficiente. A gente viu um sorriso meio amarelo ali do Jandrei, né? Ele fez um belo campeonato, só que no momento decisivo ele falhou e mesmo assim foi escolhido o melhor goleiro. O Bruno também, Bruno Pacheco, fez uma péssima final, mas foi o lateral esquerdo. Então, talvez aí nessa seleção se explique o porquê que a Chapecoense não ficou com o título, né? 4 jogadores da Chapecoense, todos da defesa. Do meio de campo para frente, ninguém. Então eu acho que ficou de bom tamanho. Parabéns aí aos escolhidos e eu acho que quem votou, votou bem. É isso aí. Da Fábio, mudaria alguma coisa na lista? Mudaria. Eu colocaria o Betinho, volante do Figueirense, que jogou muito na final, jogou muito no campeonato, tanto que o departamento médico trabalhou muito para que ele estivesse no jogo e ele foi o senhor da decisão. Eu colocaria ele. Com relação ao Jandrei, ele falhou na decisão, mas fez um bom campeonato. Só que a premiação dele me lembrou a mesma premiação da FIFA para o Oliver Kahn em 2002. Lembra? Fez um baita campeonato, entregou a rapadura para o Ronaldinho, o Brasil acabou sendo campeão e ele foi lá receber o prêmio com um sorriso amarelo. Olha, o Jack estreia amanhã no Brasileiro da Série C. O primeiro adversário é o Ipiranga do Rio Grande do Sul. 2 semanas seguidas de treino intenso. O técnico Matheus Costa garante que o preparo físico dos jogadores vai ser diferente do estadual. Os atletas voltaram a realizar treinamentos na academia e suas variações dentro da academia, né? Dando ainda mais condições para os atletas suportarem essa carga. O departamento de futebol também renovou algumas peças. 8 jogadores foram contratados, entre eles Pierre e Emerson Silva, que trocaram campeão paranaense de 2018, o Atlético, pelo projeto do Joinville na Série C. Com certeza vão estar aptos aí para ajudar e, sem dúvida, preparado para jogar os 90 minutos. A partir do primeiro jogo aqui a gente vai ter que mostrar nossa cara, mostrar nossa identidade, né? E com toda certeza a gente vai procurar, sim, ser uma equipe forte. Eles participam dos treinos, interagem com os veteranos e dão aquela força para os mais jovens da casa. Então é uma honra para mim jogar com eles, né? Dividir o vestiário com esses caras é algo extraordinário, né? São 18 partidas pela frente para estar entre os 2 primeiros colocados e disputar um mata-mata, jogando aqui, em casa, na arena. O tricolor precisa de 8 vitórias. O técnico pede um voto de confiança da torcida e apoio nessa caminhada pelo 2º ano seguido em busca do acesso à 2ª divisão. Nós temos que ser muito fortes aqui e temos que ser muito respeitados, como o Joinville já foi. Né? Por isso a importância do nosso torcedor, para estar nos apoiando, para estar junto com a gente durante os 90 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para o norte do estado conversar com o Juca Miguel para falar sobre Joinville e Ipiranga, sobre o Matheus. A Anne até já deu mais ou menos ali a matemática, são 8 vitórias. E sobre a seleção da rodada, o Jack representado pelo Grampola. Faltou alguém naquela seleção, Juca? Olha, Mancha, acho que faltou sim, até uma certa incoerência, porque o Matheus, acho que ele deveria, no meu entendimento, o Matheus deveria ter ganho como uma revelação, porque o Matheus estava entre o craque do campeonato, entre os 6 melhores jogadores do campeonato, e ele ficou atrás do Guga como revelação. Então, se o Guga foi revelação, ele deveria estar pelo menos entre os 6 melhores do campeonato. Então, eu acho que faltou um pouco de coerência aí, e eu acho que o craque do campeonato foi Rafael Grampola, no meu entendimento. O Jorge Henrique jogou muito pouco durante o campeonato, fez aquele belo gol contra o Avaí, na final oscilou. Faltou o Betinho nessa seleção também, baita volante do Figueirense, jogador de cabeça erguida. Eu gosto muito de volante que sabe sair jogando, que pisa na área, mas faltou sim, eu acho que faltou um pouco desta coerência. E no mais, a seleção da rodada ficou bem entregue também. Falar um pouco do Joinville, que da manhã, às 16 horas, na Arena Joinville, faz a sua estreia contra o Ipiranga de Erechim. E destes adversários, eu acho que seria o melhor para o Joinville. A Série C desse ano, meus amigos, está bem mais difícil do que no ano passado. Ano passado tivemos aí um Botafogo qualificado, o São Bento, que apesar de tudo, apesar de o Fábio até fazer a brincadeira, que o Jack perdeu para um time que tinha nome de farinha, vai estar na Série B esse ano. Inclusive o pessoal de Brusque aí ficou na bronca com o Fábio lá, o time em Brusque, o pessoal, fala pro Fábio que o time com o nome de farinha vai disputar a Série B com o Avaí e com o Figueirense esse ano.
Mas, gente, é um time bem mais completo do que o Joinville do ano passado, bem mais qualificado. Chegou o Pierre, volante, o Pierre tá fininho, o Emerson tá fininho. Esse Emerson que passou pelo Avaí, por Curitiba, é um baita zagueiro, é um baita cara. Vocês aí de Floripa também podem falar até com um pouco mais de propriedade do zagueiro, mas chega Pierre, chega Emerson, esse menino Jean Lucas aí que estava no Internacional de Lages, foi uma das revelações também do campeonato estadual, jogador para articular um pouco o setor de criação. O Joinville que consegue manter o Matson. Veio o Figueirense, veio o Chapecoense, o Avaí, Palmeiras atrás do Matson. Todo mundo quer esse menino. Acho que é um dos últimos 10, 15 anos a maior revelação do Joinville Esporte Clube. O gol que ele fez contra o Paraná no jogo treino, digno de craque, muito rápido, muito habilidoso, no enfrentamento é um jogador muito bom. E lá na frente, Rafael Grampola, que eu acho que se ficar na Série C, não chegar em nenhuma proposta efetiva e tirar o camisa 9 do Joinville, vai sobrar e vai ser artilheiro da competição, porque é um jogador de nível Série B, Série A, jogando uma Série C. O Joinville entra, no meu entendimento, como favorito a conquistar, a passar a próxima fase com o elenco que manteve e também com esses reforços, até porque vai pegar equipes tecnicamente não tão boas, claro que a gente sabe que Série C é pegado, jogar em Bragança Paulista não é fácil, jogar em Erechim também não vai ser fácil, jogar em Ponta Grossa contra o Operário também não é fácil, mas nenhuma dessas equipes tem um elenco tão qualificado como o Joinville consegue fazer. Vale lembrar, Fábio Mancha, vocês estão aí em Floripa, o Joinville que está fazendo uma forte parceria com o Luiz Alberto, da LA Esportes. O Davi também, que jogou no Avaí, já desembarcou no Joinville, mas por problemas de transferência, então devem vir aí cerca de 6 a 8 jogadores da LA Esportes para integrar o Joinville. Lembre que quando a LA fez essa parceria com o Avaí, ajudou o Avaí a crescer, mas a saída também não foi tão bem assim, o Fábio até depois pode falar um pouco disso, mas chegam jogadores de nome, jogadores de peso para ajudar o Joinville a conseguir voltar à Série B. Aí sim, na Série B são 38 jogos, calendário o ano inteiro, não tem aquela surpresa do mata-mata, porque no mata-mata 2 jogos, faz um aqui, faz um lá, não tá muito bem, cai fora. Aí na Série B, o Joinville tem tempo. Se não começar tão bem, conseguir ir se recuperando durante a competição, mas então a expectativa é muito boa. Joga Emerson, joga Pierre amanhã, joga Grampola, joga Matson e a expectativa é sim das melhores possíveis para a estreia do Joinville na Série C. Legal, Juca. O Emerson citado, né, teve uma boa passagem pelo Avaí. A gente tá vendo já o Betão aqui, que vai ser o nosso próximo entrevistado. E pouca gente lembra, ele passou pela seleção, né? Teve uma convocação. Não sei, ele atuou, acho que entrou no segundo tempo, era um amistoso, algo assim. Amistoso. O Emerson, Atlético Mineiro e tal. O Emerson, olha aqui, ó, pro Juca não ficar empolgado não, tá? Mas o Emerson tá na minha melhor seleção do Avaí de todos os tempos. Porque o que ele fez aqui na época do acesso, da conquista do estadual, era um zagueiro artilheiro, fazia muitos gols, tanto que ele foi para o Curitiba e depois lá ele foi convocado para a seleção. Depois ele voltou para o Avaí, ele veio do Botafogo e a passagem dele já não foi tão boa, ele já parecia assim, um pouco fora de ritmo, acho até que ele tem problema de miopia, alguma coisa assim. Eu cheguei a falar com ele, estava fazendo tratamento, mas não desaprendeu a jogar, é uma questão de físico. Pierre, bom jogador também, o Davi, campeão em 2010 pelo Avaí contra o próprio Joinville. Então assim, a LA teve a primeira passagem, foi excepcional. Tinha Moisés Cândido como diretor de futebol, a segunda já não foi tão boa, mas a gente deseja sucesso aí no Joinville. Já que a gente falou do Avaí, o Leão entra em campo hoje às 4h30, estreia na Série B contra o Vila Nova no Serra Dourada. O zagueirão Xerife Betão falou sobre o início da segundona. O maior objetivo desse ano é o acesso à Série A. E é o que eu sempre digo, desde o início a gente já tem que começar já com esse pensamento, não pode ficar deixando para depois. No campeonato estadual, muitas equipes utilizam como experiência, outros por montagem de equipe, então não dá para você tirar um parâmetro daquilo que vai ser no brasileiro pelo que foi no campeonato estadual. Então a gente vai conhecendo pouco a pouco as equipes, mas com certeza a primeira rodada todo mundo vai querer vencer e o Vila Nova não vai ser diferente. Fábio, a gente falou do Figueira, o primeiro passo foi ontem à noite, o primeiro passo do Avaí, outro representante de Floripa é daqui a pouco contra mais um goiano aí no caminho do Leão, o Vila Nova. Olha, Mancha, é uma voz única na ressacada desde a virada do ano que o principal objetivo é o acesso. Até para justificar o estadual com a base, os resultados ruins, né? Quantas vezes o Claudinei falou, não, nosso objetivo é o acesso, estamos usando o catarinense para preparar. Então, meu amigo, é daqui a pouco, né? É daqui a pouco tudo isso que foi falado, essa preparação, as contratações agora durante a semana, o Avaí entra agora para buscar aí
talvez o seu maior objetivo, e vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a postura da equipe do Avaí contra o Vila Nova, que tem o Emerson Maria comandando. O Emerson Maria, que talvez estreie hoje 5 jogadores, inclusive o Reis, um atacante que já passou pelo próprio Avaí. A tendência é de um jogo complicado, mas o Avaí costuma, né, jogar bem fora de casa. E o técnico Batistotti falou pra gente aqui no Clube da Bola: Campeonato Catarinense, vamos economizar. Isso. No Campeonato Brasileiro eu vou fazer loucuras, se referindo a colocar a mão no bolso. Apresentou 5 Verdade. essa semana, sendo 3 que são retorno, né? Inclusive eu acho que o Pedro Castro teve que recomprar o jogador, que ele já não pertencia. O Capa não, o Capa voltou. Mas o Pedro Castro, acho que o Avaí teve que mais ou menos que recomprar o jogador do empresário, né, para colocar ele de volta. E aí tem mais o volante que veio lá do Tubarão, né, tem mais o próprio Matheus Barbosa, o Rodrigão e o Renato. E o Avaí tá atrás de um meia, tá? Procura um meia, procura-se um camisa 10 para a equipe do Avaí. 2018, o único representante de Santa Catarina na Série A, estreia amanhã. A Chape pega o Atlético Paranaense fora de casa. Como é bom olhar para frente e ver uma competição que pode ser chamada de velha conhecida. Este será o 5º ano da Chapecoense na elite do futebol nacional, na Série A. E o Verdão espera usar essa bagagem para superar as campanhas passadas. A gente sabe que os pontos necessários para você atingir os objetivos, você fazendo 45 pontos o mais rápido possível, depois vem a consequência de você atingir Sul-Americana, Libertadores. No ano passado, a Chape fez a melhor campanha na história do brasileiro. Com 54 pontos, o Verdão ficou entre os 8 melhores e garantiu a vaga para a pré-Libertadores. Foi a melhor equipe do retorno. Nada mal se alguns desses feitos se repetissem em 2018. Bom, assim como no ano passado, a Chape vai estrear longe de casa. Enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E se na estreia com o Corinthians, no ano passado, a Chape somou 1 pontinho, que tal um empate também agora, professor? É importante, fora de casa é importante. A gente tem que sempre buscar a vitória, né? Sempre falo isso para eles. Para a partida, Kleina vai promover mudanças na equipe. Na lateral direita, recuperado de lesão, Apodi retorna ao grupo principal, que terá no ataque Vinícius e Arthur Caíque, ao lado de Wellington Paulista. Esse ano, infelizmente, ainda está convivendo com as lesões, né? Só a troca que eu vejo para esse jogo, que nós vamos precisar de um jogador mais de enfrentamento, né? O Guilherme é um jogador de movimentação, mas esse eu preciso porque a equipe do Atlético ela tem uma forma bem diferente de jogo. Tá aí. Vamos voltar para o oeste do estado, conversar novamente com o Sérgio Badá sobre, agora sim, Catarinense vai ter que ser esquecido porque começa aí a caminhada na Série A para Chapecoense contra um time que é todo diferente, né? O Atlético Paranaense é cheio das regras, não permite o acompanhamento da imprensa, tem umas regras diferentes aí, o Atlético Paranaense. Badá. E quem mandou um abração pra gente foi o Tadeu Costa, mandou mensagem, diz aí que eu tô ligadinho no Clube da Bola. Ah, com certeza, o professor tá sempre acompanhando a gente aí, mas é uma estreia complicada, né? Uma estreia difícil, o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, o Chapecoense nunca conseguiu ganhar lá, todo mundo tem dificuldade, o New Old Boys que eu diga, né? Tomou de 3-0 no meio de semana e o Atlético Paranaense é um clube muito estranho, né? Você falou isso aí, cheio de regras e atitudes, disputou o Campeonato Paranaense com um time de aspirantes e conquistou o título. Parabéns pro Curitiba, né? Conseguiram perder por um time de aspirantes do Atlético Paranaense, que nem o técnico, nem o Fernando Diniz não comandou o time, né? Mesmo assim conquistou o título, preservou os titulares para a Copa do Brasil e Sul-Americana e quinta-feira meteu 3-0 no New Old Boys. Com o terceiro gol eles deram 28 passes, bem ao estilo do Fernando Diniz, né? 28 passes até o Guilherme fazer o terceiro gol. E aí o Gilson Kleina é corajoso ou é louco, né? Uma das duas. Vamos saber na hora do jogo, porque ele vai com um time totalmente aberto, num 4-3-3, com apenas um volante no meio de campo, que é o Amaral, o Márcio Araújo um pouco mais adiantado, Canteiros na meia e 3 atacantes. E seja o que Deus quiser, né? Porque enfrentar o Atlético lá do jeito que eles estão jogando, um time muito ofensivo, que faz muitos gols, né? E jogar faceirinho é um risco, é um perigo. Tomara que o técnico Gilson Kleina saiba o que está fazendo. Mas o que a gente espera é que a Chapecoense faça uma boa campanha, né? Primeiro, com muita humildade, pezinhos bem no chão, buscar os pontos necessários para permanecer na Série A e depois sonhar com algo mais, como aconteceu o ano passado, até de forma surpreendente, uma vaga na pré-Libertadores, né? Com o peso e a responsabilidade de ser o único de Santa Catarina, o único representante do esporte, do futebol Barriga Verde, e a Chapecoense tem essa responsabilidade de representar bem o estado. Eu acho que está preparada.
Eu acho que tem um bom grupo, um bom time. É só o Gilson Kleina criar um time base, dar um padrão de jogo, seguir em frente, que a Chapecoense pode fazer um campeonato tranquilo e assegurar a permanência na Série A, porque o ano que vem muda tudo, né? Até a questão das cotas da televisão. Se faz uma projeção aqui que esse ano a Chapecoense ganhou 30 milhões. Permanecendo para o ano que vem 6 vezes consecutivas, com direito a uma melhor cota de TV, só de cota da CBF de televisão, esse valor pularia para 60 milhões. É o pulo do gato na vida do clube, né? Que ainda convive com as consequências da tragédia lá na Colômbia. Então é fundamental para a sequência da Chapecoense dentro e fora de campo a permanência na Série A. Legal, Badá, daqui a pouco o Badá volta. Antes do intervalo, a gente vai para um rápido intervalo. Eu quero mostrar aqui uma curiosidade, uma cena que eu assisti ontem no Instagram do skatista manezinho Luiz Neto, um dos melhores do Brasil. Luiz, que costuma rodar o mundo disputando competições, estava em Brasília quando avistou um corrimão e fez isso, olha só. A cena vai repetir aqui, olha só a manobra que ele fez, a gente vai voltar aí, ó. Ele vê o corrimão, ele dá ali aquele slide, aquela deslizada, né? E olha só o tantão que ele avançou no corrimão. A gente costuma ver aquele corrimão mais curtinho, né? O skatista vem, mete a manobra, rapidinha já sai. O Luiz não, olha só que legal. Curioso, né? O Fábio que anda muito de skate, no próximo bloco vai analisar Luiz Neto aqui, mandando manobras em Brasília. Uma viagem dele aí, à procura de obstáculos, manobras, fotos, imagens. Mandou essa aqui pro Clube da Bola. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais futebol. Destaque, que é sempre destaque, aqui na tela da RIC TV Record.